vai valer a pena. O versículo 4 diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai valer a pena. Mas aí, entendendo o agir de Deus neste culto, e vendo o Senhor trabalhar esse louvor que cantamos junto com a igreja 578, o Senhor está no barco. Ele tem poder para sossegar, para fazer acalmar. E olhando para o texto, eu quero comentar sobre um outro herói depois, mas vamos ler o texto aqui. Hebreus 11, versículo 32. Tem um versículo que chamou muito a minha atenção, mas eu quero ler desde o início aqui até chegar lá para entendermos melhor. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram-se em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. As mulheres receberão pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Mas o versículo que chamou minha atenção é o 38, que diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aleluia. Assente-se. A palavra do Senhor já foi lida. Homens dos quais o mundo não era digno. Você consegue entender o que significa essa palavra? Isso aqui não foi Augusto Cury que escreveu, Rui Barbosa, nem um poeta dos mais renomados. Isso aqui é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, incontestável, inerrante palavra de Deus. E se a Bíblia diz que o mundo não era digno destes homens, eu acredito. E eu fiquei pensando enquanto Davi lia, e depois fiquei pensando que homens, que vidas, que particulares com Deus, que envolvimento com as coisas de Deus. E o Senhor falava ao meu coração muito forte disso. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens, pela fé, eles praticaram a justiça, eles enfrentaram leões, eles enfrentaram fornalha, eles enfrentaram espada, eles fizeram exércitos correrem. E a Bíblia diz que as mulheres receberão pela ressurreição os seus mortos, mas uns deles
foram torturados não aceitando o seu livramento. Alguns destes homens não quiseram ser livres. Não quiseram dar uma escapada do que teriam que passar. Você está entendendo? Presta atenção no que Deus vai falar nesta noite. Alguns deles não se acovardaram e disseram assim: olha, eu vou por esse caminho que ele é mais fácil. Mas a honra de servirem a Deus, aleluia, e de serem filhos de Deus, e de serem servos de Deus, homens de Deus, eles não aceitaram o livramento, eles não aceitaram o meio, aquele caminho que desvia do maior problema. Porque eles queriam alcançarem uma melhor ressurreição. A promessa para as esposas desses heróis é que um dia eles iriam ressuscitar. E que um dia estaria com Deus. E que um dia seria honrado por Deus. Então, se for para ser honrado, eu quero ser honrado mesmo. Não aceito dar uma desviada do caminho para facilitar as coisas, nem que tenha que cortar a cabeça, como foi o caso de João Batista. Nem que tenha que passar por privações, como passou Jeremias. Nem que tenha que ir para a cova dos leões, como foi Daniel. A certeza é que o Senhor está sempre junto e cuidando. E isso tem tudo a ver com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, de um outro homem, que não desviava-se, que não escolhia os caminhos mais fáceis, mas andava sempre na orientação do Espírito Santo e na orientação do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21. Nós vamos encontrar um texto que Paulo estava retornando da sua terceira viagem missionária. E o texto do capítulo 21 vai narrar os lugares por onde Paulo e seus companheiros passaram. E nós vamos ver sempre aqui, Lucas falando, nós, incluindo ele na narrativa, pois ele estava junto com o apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui a partir do versículo de número 8, que Paulo chega à cidade de Cesareia. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, também era um evangelista muito usado por Deus. Ficamos com ele. E ele tinha 4 filhas donzelas. Que coisa linda, né? Deviam ser bem crentes essas meninas. Que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Esse profeta conhecido do tempo dos apóstolos. Lá no capítulo 11, versículo 27 e 28, ele falou, ele trouxe uma palavra dizendo que haveria fome. E houve mesmo. E vindo ter conosco, o profeta Ágabo tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém
o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado ou para ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Esse Paulo era uma bênção. Desde que se converteu, desde a narrativa do capítulo 9 do livro de Atos, o Senhor trabalhou de uma forma muito especial na vida deste apóstolo. Conheceu o Senhor Jesus, era um perseguidor dos cristãos, era quem tinha autoridade para matar cristãos, para prender e matar cristãos. Ele vai dizer num texto mais à frente, em uma das suas defesas, que ele consentiu ou que ele esteve apoiando a morte de Estevão. Era um homem que tinha muita autoridade diante do sinédrio, dos homens da lei, mas que o Senhor escolheu para ser um vaso, para estar diante de reis, estar diante de príncipes, estar diante de gentios, de pessoas que ninguém chegaria para pregar e falar do Evangelho. O Senhor escolheu o corajoso Paulo. De acordo com os historiadores, era um homem desajeitado, feinho, pequeno, calvo, tinha problema de visão, uma série de defeitos físicos. Não sei se é o termo correto de falar, mas era isso. Quem olhava para Paulo não dava nada, mas não sabia que ali dentro daquele hominho desajeitadinho, era uma fonte de poder de Deus, de inspiração de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. É por isso que a gente não pode olhar como disse o Senhor a Samuel: o teu olhar é diferente do meu. Você vê a aparência, você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está em Deus. E Paulo foi forjado pelo poder do Evangelho. O Senhor foi trabalhando na vida dele. Já novo convertido, querendo pregar, o povo tesourou ele em Jerusalém. Não, você não vai pregar coisa nenhuma. Tem que ir para o deserto, ficar lá no deserto. A Bíblia diz que ele ficou lá por cerca de 14 anos, conhecendo a palavra do Senhor, mais do que já conhecia, pois era um especialista na lei mosaica, mas entendendo e recebendo do próprio Senhor Jesus revelações para que pudesse aplicar à igreja do Senhor um evangelho sintetizado, coisa que para os outros discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio era difícil. O Senhor revela para Paulo, Paulo simplifica através das cartas, e para nós hoje é fácil de compreender o que o Senhor quer de nós. E quando ele volta deste período e está congregando na igreja em Antioquia, o Senhor diz assim: olha, pelo Espírito Santo foi revelado para aqueles homens que eles deviam de separar para ele, para a obra missionária, Paulo e Barnabé. A igreja orava por isso. E Paulo e Barnabé são separados para a obra missionária e começam a viajar. E começam a ir pelo mundo gentil, chegando de cidade em cidade na Ásia. E chegavam lá numa cidade, tem algum judeu aí? Tem alguma sinagoga? Tem. Então vamos lá falar de Jesus, porque eles só conhecem a lei, só conhecem as palavras proféticas, mas eles não conhecem
do Jesus, do Messias. E nós temos visto e ouvido e precisamos testificar. Chegava lá, o poder de Deus envolvia aquele povo, aceitavam o Evangelho, criam em Jesus e uma igreja nascia ali. Já não era mais uma sinagoga, e sim uma igreja cristã que cria no Senhor Jesus. E nós vamos ver na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos a forma especial que o Senhor trabalhou e agiu através da vida de Paulo. Teve momentos difíceis. Teve momento de separação, onde seu próprio companheiro, pensando diferente dele, foi para um lado e foi para o outro. Mas Barnabé continuou ministrando e pregando o Evangelho, e Paulo também continuou. E a obra do Senhor continuou avante. Teve momentos em que ele estava numa cidade e teve que fugir, descendo de uma muralha alta, dentro de um cesto escondido, porque se as pessoas ouvissem, o matariam. Teve momentos em que ele foi açoitado, porque o Senhor usara ele para libertar uma mulher possessa, como foi o que aconteceu na cidade de Filipos. Ficou preso, amarrado pés e mãos. Teve que participar de um terremoto que o Senhor promoveu naquela noite, naquela prisão. Mas o Senhor sempre com ele, andando com ele, trabalhando através da vida dele. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. E Paulo ouvindo sempre a voz do Espírito Santo. Sempre ouvindo a direção do Senhor. Voltando para Jerusalém. Voltando para Jerusalém. A cidade que não o tinha aceitado. Era a sua casa. Tinha sido instruído ali aos pés de Gamaliel. Seu ministério poderia ter tido um grande destaque em Jerusalém, mas nunca aceitaram Paulo em Jerusalém. Quando ele está voltando com a ideia de voltar a Jerusalém, você vai entender que em determinado momento, Paulo estava em Tiro, uma cidade próxima, não tão longe de Jerusalém. E ele encontra alguns discípulos do Senhor Jesus ali. Versículo 4 do capítulo 21 narra isso. E esses discípulos dizem pelo Espírito: Paulo, não suba para Jerusalém. Fica aqui com a gente. E parece que eu vejo Paulo raciocinando, pensando. Tá bom, vou ficar aqui com vocês mais uns dias. E diz a palavra do Senhor que ele fica mais alguns dias ali. Mas depois ele despede daqueles irmãos. Um afeto tão grande daqueles irmãos por ele, mas ele despede-se deles. E toma seu caminho. Vai e chega em Cesareia, na casa de Filipe. Eu imagino Paulo chegando. Imagino Filipe com todo o ministério que tinha, pois foi um homem poderoso em palavras. O Senhor usou ele de uma forma extraordinária nas regiões de Samaria. E agora estava em Cesareia. E Paulo chega na casa dele. Estavam ali com a família de Paulo. Quem sabe contando as experiências um para o outro. Que crente é assim, né? Crente quando se reúne, não se reúne para falar dos outros. Crente quando se reúne para contar experiências. Contar as experiências nos caminhos. Como é que foi aí? Como é que está a tua caminhada, irmão? Às vezes a gente demora para encontrar um amigo, um irmão, e quando a gente encontra, como é que está o trabalho? E estavam ali, e de repente, do nada, aos nossos olhos, mas pela providência de Deus, bate na porta
E chega quem? Ágabo. Um homem usado por Deus de uma forma muito especial. A Bíblia diz que ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e amarra os pés e diz: desta forma, do jeito que eu estou ligando os meus próprios pés e as minhas mãos, diz o Espírito Santo que assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. O que você faria diante de uma palavra profética desta? Primeiro que o profeta era conhecido. Não chegou lá do acaso. Era alguém que eles sabiam que Deus usava através do dom de profecia. Aqui já manifesta o dom de profecia, diferente do ministério profético do Antigo Testamento. Talvez, eu vou usar eu, e você aplica em você. Se você ouvisse uma mensagem dessa, se eu ouvisse uma mensagem dessa, lá em Jerusalém, vão amarrar pés e mãos, eu ia para a Itália. Mas o profeta em momento algum disse: não vá a Jerusalém. O profeta disse que em Jerusalém isso aconteceria. Então era necessário, era preciso que ele fosse amarrado em Jerusalém. O profeta não disse assim: olha, assim diz o Senhor, em Jerusalém vão te amarrar, mas você pode escapar para outro lugar. Escapa-te por tua vida. Assim te digo. Não. E Paulo entendeu. Diferente dos outros que começaram a dizer: Paulo, não vá para aquele lugar. Não suba para Jerusalém, Paulo. Fica conosco, Paulo. Paulo, você não precisa disso. Você já tem um ministério, você já ganhou muita alma para Jesus. Você já passou por tantas situações. Para que se envolver agora? Para que ir para Jerusalém? Para que, Paulo? Não faça isso. Mas eu imagino, enquanto eles falavam isso, Paulo estava meditando e julgando a profecia. A palavra do profeta disse que assim ia acontecer. A palavra do profeta não disse para mim não subir. Eu conheço esse profeta. É homem de Deus. Enquanto eles rogavam, enquanto eles falavam, eu imagino Paulo pensando nisso. E de repente Paulo diz: gente, eu fico até magoado a forma com que vocês estão insistindo para que eu não suba. Por que vocês insistem assim comigo? Eu não estou só pronto para ser amarrado em Jerusalém, mas como ainda estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Se for preciso ir lá, não apenas ser amarrado, que é o que diz o profeta, mas se for preciso dar a minha vida lá em Jerusalém, eu darei pelo nome do Senhor Jesus.
Está aí um homem que não se desvia do caminho. Está aí um homem que se encaixa neste texto de Hebreus, capítulo 11, que o mundo não merecia ele. Pois ele sabia da sua chamada. Ele sabia que tinham pessoas lá em Jerusalém que precisavam vê-lo. Ele sabia que através disso o Senhor tinha um propósito na vida dele, pois ele tinha uma vida íntima de comunhão com Deus. Lá em Jerusalém, depois de preso, depois de amarrado, depois que se cumpriu a palavra profética, o Senhor disse para ele: ó Paulo, vou cumprir agora a segunda parte da palavra, que é quando eles vão entregar você para os gentios. E assim como você pregou e testemunhou aqui em Jerusalém, você vai pregar também em Roma. Coisa que não tinha acontecido. Em todo o seu ministério, em todas as suas passagens, ele não conseguiu ir a Roma. E os irmãos sabem que os romanos cobravam ele disso. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele cita. Porque tinha gente lá em Roma dizendo: Paulo não ama vocês. Paulo nunca veio aqui. Mas o Senhor estava preparando a ida dele para lá. Ser preso em uma casa própria. Poder ser usado por Deus, escrever cartas maravilhosas que estão no cano sagrado e são edificação para a nossa vida. Porque o Senhor tinha um propósito nisso. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 23, versículo 11, que o Senhor, apresentando-se a Paulo, lhe disse isso. Paulo já estava preso. E o Senhor diz assim: e na noite seguinte, depois de ele ter já testificado em Jerusalém, depois de ter estado perante o Sinédrio, se defendendo e falando de tudo que Deus estava fazendo através da vida dele entre os gentios, o povo queria a cabeça de Paulo, mas o Senhor queria que ele fosse para Roma. O propósito do Senhor inicialmente era que ele fosse para Jerusalém. E ele não desviou-se. Ele não se acovardou e escolheu um caminho mais fácil. Se tiver que ir para Jerusalém, se tiver que ser preso, se tiver que apanhar lá de novo, e se tiver até que morrer pelo nome do Senhor Jesus, glória a Deus, eu vou. E eu aprendo algumas lições nesse texto, irmãos. A primeira lição é quando o profeta diz para ele que o Espírito Santo lhe dizia o que aconteceria. Paulo, ele não se importa em seguir a orientação dos preceitos que ele tinha. Preceitos pela palavra. Preceitos bíblicos, revelações do próprio Senhor. Que qualquer pessoa que é guiado por profecias nos dias de hoje, diria assim: olha, se o profeta diz que vai acontecer, vou sair fora. Tem gente que anda assim, irmãos. Aleluia. Se guiando por palavras proféticas. Ele procura, bate na casa do irmão e diz: irmã, tem uma palavra para mim aí? Tem uma profecia para mim, irmão? É só ouvir falar de um pregador ou de uma pregadora ou de alguém que profetiza ou que revela, enche o cu. A lição que eu aprendo aqui, Paulo, sabendo que era um profeta de Deus, mas a decisão dele de ir para Jerusalém estava relacionada aos conhecimentos que ele tinha com Deus e pela palavra do Senhor. Porque se fosse qualquer um que seguia por palavra profética e dizia: olha, é uma mensagem, o Senhor está dizendo que não é para mim ir para lá. A palavra do Senhor nesta noite é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de ensinamento. É uma palavra de como andar na presença do Senhor.
Tem gente que pensa em casar, ou pensa em comprar alguma coisa, ou pensa em negociar alguma coisa, e aí ele fica sempre perto de alguém que não tem uma profecia, irmão. Eu estou querendo casar, mas Deus não falou comigo ainda. Sabe onde que você encontra respostas? Numa vida aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você encontra respostas nos preceitos do Senhor Jesus, que é a sua palavra, culto de ensino, escola bíblica dominical. Aleluia. Não tem nada melhor para te ajudar a decidir. Não tem nada melhor para te orientar a tomar uma decisão. Glória a Deus, aleluia. Quando foi para tomarmos a decisão de estarmos aqui, nenhum desses obreiros receberam uma palavra profética para estar aqui. E se eu tivesse recebido uma, eu ia dizer, fala de novo, Senhor. E se eu tivesse ouvido a segunda vez, eu ia dizer, Senhor. Mas todos nós estávamos convictos pela palavra do Senhor que a coisa certa era defender o reino do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pela palavra. Muitas pessoas têm problemas porque não sabem e não conhecem a palavra do Senhor. Andam como folhas levadas ao vento. Por quê? Porque não tem contato com a Bíblia, com a palavra, com o que o Senhor quer. E na hora de tomar uma decisão, corre no profeta. O profeta fala da carne para agradar a pessoa e a pessoa sai fazendo bobagem. Acredito em profecia, acredito no dom de Deus, no dom do Espírito Santo. Sei que Deus fala assim, mas é tempo de amadurecimento. É tempo de amadurecimento. Quer casar? Quer comprar um carro? Quer mudar de emprego? Se espelhe nos escritos sagrados e veja como agiram. Como agiu o Abraão quando quis achar uma filha, uma noiva para o Isaac. E assim vai em todos os sentidos. O Senhor sempre tem uma resposta através da palavra. Sempre, 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 sempre. Paulo não era guiado e não se orientava e não era perdido quando ouvia uma mensagem. Precisamos cuidar, porque às vezes a gente ouve uma palavra e fica interpretando do jeito que a gente quer. O Senhor falou uma coisa e a gente entendeu uma coisa, e daí a gente quer ir por esse caminho e a gente, não, o Senhor está confirmando. Deus não está confirmando nada. É a gente que está fazendo confusão com as coisas de Deus. Tem hora que tem que passar por Jerusalém, tem hora que tem que ser amarrado, tem hora que tem que ser homem de Deus e não fugir das consequências. Segunda coisa que eu aprendo, mesmo que os irmãos lhe rogaram, dizeram, Paulo, não vá, a coisa vai ficar estreita do teu lado, o profeta já falou. Não suba, Paulo. E aqui estavam inseridos seus próprios companheiros, que não queriam subir junto com Paulo, porque se ficasse estreito com Paulo, ficava estreito para eles também. E aí nós vemos que o homem de Deus, ele analisa a situação, olha pelo contexto, avalia, olha pela palavra, pelos seus conceitos, pela sua comunhão com Deus e pelas orientações das Escrituras, e ele diz assim, os irmãos me amam, eles gostam de mim, eles não querem que eu sofra, mas o Senhor disse que é necessário eu passar por Jerusalém, e eu vou passar. Aleluia. Aqui nós aprendemos que a voz do povo não é a voz de Deus. Inventaram um tal de Vox Populi. Voz do povo, voz de Deus.
Na obra do Senhor não é assim. A voz de Deus é soberana. A palavra de Deus é soberana. A orientação do Senhor é soberana. Às vezes as pessoas não querem ver a gente sofrer, não querem ver a gente passar pela prova, pela dificuldade, e a gente não quer mesmo. Quem que quer ver o outro sofrer? Mas a gente tem que entender que tem caminhos que precisamos trilhar, precisamos passar. E a voz do Senhor deve prevalecer. Aleluia. A voz do Senhor deve prevalecer sempre. Até mesmo pessoas amáveis, amigos queridos, que muitas vezes nos aconselham: não faça isso, não vá por aí, olha o preço que você vai pagar. Rapaz, você não precisa disso. Irmã, você está tranquila? Para que vai se envolver com isso? Mas a chamada chama. O Espírito Santo fala que precisa, e que são caminhos que você tem que trilhar, porque lá na frente você vai ver que Deus estava te moldando, estava te ensinando, estava trabalhando na tua vida. Prova não mata ninguém, tribulação não mata crente. O que mata crente é viver longe de Deus. Quem serve ao Senhor, quem vive para o Senhor, enfrenta as dificuldades com o Senhor. Você já viu? Parece que na prova, né? Parece que o Senhor se afasta da gente, nem fala com a gente mais. Está na luta, está ali sendo provado, e parece que o Senhor não fala com a gente. Mas um amigo meu postou essa semana no Face, e eu gostei da frase. O pastor Emerson Alves postou isso. Você já viu um professor conversando com um aluno na prova? Ele só fica de olho, ele só fica observando, mas ele não sai da sala, ele não tira o olho de você. O Senhor em momento algum se afastou de você. A luta é grande, a dificuldade é grande, o problema é grande, a situação é difícil. Saiba que o Senhor em momento algum tirou os olhos de você. É necessário passar por isso, mas o Senhor está de olho em você. E a hora que você for aprovado, aí Ele vai te dar parabéns. Aleluia. Aí Ele volta a falar. Aí parece que a gente começa a ter comunhão com Deus de novo. Aí a gente diz assim: o senhor não tinha essa conversa antes, quando eu estava na prova, que era quando eu precisava. O Senhor só falta dizer: eu estava com você, você que não me via. O Senhor não te deixou em momento algum. Está difícil, não está fácil para ninguém, irmãos. Se cada um de nós tivesse a oportunidade para contar as lutas, os problemas que estamos passando nesses dias, todo mundo teria que ter um bom tempo para contar. Mas o mais glorioso de tudo isso é que nós estamos dentro da palavra do Senhor Jesus, que disse que nós, a igreja dele, os discípulos dele, não seríamos diferentes dele, que passou por lutas, que foi atribulado, que foi massacrado. Glória a Deus. Aleluia. Agora, em tudo isso, temos que ver como enfrentamos as lutas. Muitos, na hora da prova, na hora de tomar a decisão, na hora de ver em que lado vai ficar, acaba saindo fora, acaba tomando um atalho, acaba escolhendo um caminho que parece mais fácil aos olhos humanos. Mas é nesses momentos em que nós provamos realmente que tipo de crente, que tipo de cristão, que tipo de homem de Deus, que tipo de servo do Senhor nós somos. É quando não nos acovardamos. É quando assumimos a responsabilidade mesmo sem força, mesmo sem capacidade humana, mesmo sem estrutura humana.
mas não nos acovardamos e dizemos: olha, Senhor, se for preciso eu passar por essa dificuldade aí, por essa situação, eu vou passar. Paulo disse: se for preciso até morrer pelo nome do Senhor Jesus, eu morrerei. E é por isso que nós estamos usando ele como exemplo hoje. Se ele tivesse se acovardado, tomado um atalho, escolhido o lado mais fácil da estrada, o lado onde não tem pedras, indo só pela areinha, pelo negócio mais sem espinhos. Tem muita gente fazendo isso, escolhendo assim o lugar mais fácil do caminho. Não, por aqui tem pedra, aqui tem espinho, eu vou por lá. E você está entendendo o que eu estou falando, porque o Espírito Santo está comungando com você. Lá no final vai valer a pena. Porque depois de passar por tudo, vai haver um momento de glória. Vai haver um momento de recompensa. Vai haver um sentimento de gozo. Em que você vai poder dizer assim: olha, eu combati o bom combate. Eu não me acovardei no dia da dificuldade. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Agora só me resta a coroa. A coroa da justiça. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos num tempo de tomada de decisão. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de Deus nós servimos? Até que ponto estamos comprometidos com o nome do Senhor Jesus? Somos crentes que viemos, a gente vem aqui no culto, participa do culto, volta para casa, tudo de boa, como se tivesse. Ou somos crentes comprometidos com o Evangelho, com o nome do Senhor Jesus? Você seria capaz de dar a tua vida para defender o Evangelho de Jesus Cristo? Às vezes a gente não é capaz de tolerar uma afronta de alguém que nem merece a nossa atenção, de alguém que não é digno sequer da nossa atenção. E a gente não é capaz de tolerar uma afronta. Quanto mais dar a vida pelo nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso tempo, irmãos. Nós continuamos escrevendo os Atos dos Apóstolos. Nós continuamos escrevendo a história da igreja. 2000 anos depois, nós estamos aqui. E como será no dia em que a igreja se encontrar com o Senhor lá em Jerusalém, lá no céu, antes, no tribunal de Cristo? Imagina os anjos olhando para Paulo. Esse aí foi um poderoso no Evangelho. Rapaz, olha Estevão ali. Aí chega o Moisés. Esse aí foi só um. Esse aí foi só um crente. Pastor medíocre. Que podia ter feito e não fez. Que podia ter investido e não investiu. Que podia ter levado a igreja a um avivamento e não levou. Como que o Senhor vai olhar para você? Esse era crente lá em Quatro Barras. De serem homens de Deus, porque não se acovardaram diante das escolhas, diante das situações,
porque enfrentaram os caminhos de pedra, os caminhos de espinhos, porque não escolheram um caminho mais fácil, mas escolheram andar no centro da vontade de Deus, e não se acovardaram ao ponto de dizer assim: não, eu não quero, mas todos lutaram pelo reino de Deus. E como que nós ainda a terra é digna de nós? Este mundo sujo, podre, pecador, corrupto, nojento, que você liga um jornal, a TV, num jornal você só vê desgraças, mentiras, misérias, enganos. Esse mundo é digno, são dignos de nós. Pastor, eu sou tão pequeno. Você que pensa, o Senhor te escolheu. Aleluia. O Senhor te escolheu a dedo. Porque não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que escolhe a nós. E não escolhe a gente para qualquer coisa, Ele escolhe para que a gente dê fruto. Você não é um crente qualquer. Tem algo para você fazer. Tem decisão para você tomar. Tem escudo para você colocar no braço e dizer assim: eu faço parte desse exército e não abro mão. Quando o diabo pensa que venceu a gente, o Senhor vem e nos enche de alegria pela palavra. Eu estou disposto a lutar. Eu estou disposto a defender. Por mais que doa, por mais que machuque, mas eu quero escrever direitinho a história da igreja. E você? Você está comigo? Estamos juntos nessa empreitada? Esteja em pé que nós vamos orar. Eu tremo diante da presença do Senhor. Aleluia. Eu tremo diante da presença de Deus. Eu sinto esta palavra nesta noite, modificando pensamentos. Verdade, Senhor. Fazendo pessoas tomar decisões diferentes. De não apenas sentar e ficar olhando para ver o que vai acontecer. Aleluia. Sabe essa posição de sentar e ficar olhando para ver o que vai acontecer? Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para participar, para fazer parte. Nós vamos cantar. E se essa palavra falou com você, vem à frente. Aleluia. Se essa palavra falou contigo, vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está trabalhando de uma forma bem suave. Aleluia. Aleluia. Até que ponto estamos dispostos? Aleluia. Até que ponto eu estou disposto? Até que ponto você está disposto? Até que ponto você está disposto? Vem à frente que eu quero orar por você. Cante, meus filhos. Aleluia. Aleluia.
Mas se ela falou, venha. Venha, porque o Senhor quer trabalhar de uma forma especial na tua vida nesta noite. Só nele você vai confiar. E isso não é nas horas que está tudo belezinha, tudo legal, tudo bom. É nos momentos de luta, de dificuldade, que estas palavras deverão ser colocadas em prática. Soberano Deus, eterno Pai, aqui à frente tem um grupo de irmãos